Uma liderança dentro de um momento de crise, ela vai utilizar ferramentas e competências que ela não usa no seu dia a dia. Mais importante do que saber quem provocou o eventual dano, é saber qual é o dano provocado e o que eu preciso fazer para poder solucionar. Hoje eu tenho um amigo queridíssimo, que é o Afonso Champ. Agora eu peço a paciência de vocês, porque eu vou ler um texto gigantesco aqui. O Afonso desenvolveu sua carreira em assuntos corporativos e comunicação em grandes empresas como a Ferreiro, Cargill, CSN, Parmalat, Votorantim. Ele é graduado em engenharia, pós em marketing e gestão empresarial, foi conselheiro do CONAR, presidente e vice-presidente em muitas instituições como Abicab, Abia, Deagro, Comitê de Compliance do Comitê de Comunicação da ABA. A ABA, gente, é a Associação Brasileira dos Anunciantes. É membro da Câmara Setorial de Cacau e do Ministério da Agricultura e professor da FIA. Eu tenho a honra de dizer isso, fui professor da FIA, chamado por mim lá, na época que eu estava com os meus amigos queridos de lá. Ele é autor do livro, excelente livro, que se chama Diário de uma Crise, Lições do Caso Parmalat. Eu recomendo muito expressamente que vocês procurem esse livro, é excelente. Ele foi eleito profissional de comunicação em 2004 pela ECA, é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Atualmente é conselheiro da ABA, diretor da Fiesp e consultor de estratégia em assuntos corporativos e de comunicação. Afonso, que honra receber aqui você. Bom dia, você está bem? Bom dia, Edil. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você e agradeço o convite e o convite está atingido também de toda a equipe. O nosso papo hoje é sobre crise, né? É claro que ela tem um pouco como base, né, o excepcional livro que você escreveu sobre a Parmalat, na época que você passou por lá, mas eu queria estender esse assunto para coisas que são muito maiores do que essa, não se restringir só a isso, né? Então eu queria até começar com isso aqui para você deixar bem claro para a galera que está ouvindo aqui e vendo a gente. O que caracteriza uma crise pensando num ambiente de negócio? No ambiente de negócio, talvez a principal característica que reúne todas as situações é tudo aquilo que pode trazer impacto e danos, além de custos para a empresa. Então, qualquer situação que fuja do controle, fuja do dia a dia normal, seja por que razão for, ela pode se transformar numa crise, sem dúvida, se ela não for bem gerenciada desde o início, né? A gente fica pensando em crise, né, e assim, é natural que a gente pense, por exemplo, o setor aéreo está passando, eu não diria exatamente por uma crise, né, mas, a gente está conversando aqui no começo de 2025, e nesse período aqui muitos aviões caíram, tal, e você percebe que algumas empresas parece que são bem estruturadas para poder segurar, assim, a gestão de uma crise, né, as grandes companhias aéreas, você percebe isso muito claro. Em outras empresas você não escuta falar tanto sobre isso, né. Como é que uma empresa, ela consegue estruturar uma cultura organizacional que ela consiga minimizar esses riscos antes que aconteçam as crises, né? Porque, como eu acabei de falar, alguns segmentos parece que já estão vacinados, outros parece que quando a coisa acontece ficam se degladiando, até comparando com o conceito que você falou. Conta pra gente, como é que estrutura isso? O exemplo que você está trazendo das companhias aéreas, essa semana mesmo tivemos uma delas, daquele acidente que aconteceu em Curitiba, não vou entrar em detalhes aqui, em nomes das empresas, mas que esta semana teve suspensa a sua licença de operar. Quer dizer, então isso traz prejuízo também para clientes, enfim, que usavam determinadas rotas com maior frequência, mas é um bom exemplo também para mostrar o quanto muitas vezes um fato completamente inesperado com redes sociais, enfim, como isso traz impacto para a empresa. No caso dessa, está temporariamente deixando de operar, mas isso tudo é uma energia enorme que poderia estar sendo colocada no próprio desenvolvimento da empresa, né? Então, quando você fala de cultura organizacional voltada para a crise, isso significa você já ter como uma rotina nas discussões de escopo de atividade de cada uma das áreas, já passa a ser algo que está no dia a dia das pessoas e não se aceita fazer as coisas pela metade. É como o quase acidente. Você pôs a escada, subiu, não tem ninguém segurando, você de repente cai da escada, mas conseguiu pular antes, então o impacto para você não foi grande. Agora, você vai repetir de novo, o que vai acontecer? Em algum momento você vai cair da escada. Então, esse desenvolvimento de cultura precisa estar na agenda, sim,
é preciso ter sinais claros de ferramentas que você vai utilizar, enfim, no dia a dia. É preciso também que você entenda que é um momento de teste também para a sua política de ética, é um momento de teste, sim, para fazer escolhas de acordo com os princípios da sua empresa e que, portanto, isso é preciso que esteja também no dia a dia. Aí se torna natural. Esse é o, digamos, o objetivo maior que se busca, principalmente quando se fala, dependendo da natureza da crise, mas fundamentalmente quando tem perda de vidas, isso é realmente um exemplo muito importante a ser olhado para cada empresa, para cada escopo de atividade, escopo do negócio que se tem. Afonso, uma vez eu fui numa indústria e para dar um treinamento e eu estava caminhando lá e eram vários andares assim, e eu fui de um andar para o outro de escada e eu não segurei no corrimão. Ué, faz tempo que eu ando, né? Eu já sei como é que faz para andar, né, um pé, outro pé, vai trocando. E eu não segurei no corrimão. Quando eu estou terminando de descer, uma pessoa extremamente educada falou assim: "Você é visitante nosso, né?" Eu falei: "Sou. Olha, é um prazer receber você aqui. Deixa eu te contar uma coisa, eu percebi que você não segurou no corrimão, né?" E aí ela começou a me dar uma explicação super bem estruturada das possibilidades que poderiam ter se eu caísse dali, o que que podia acontecer comigo, e tal. Mas ela foi de uma educação, assim, exemplar. Ela falou assim: "Você acha que aqui nós produzimos tal coisa, né", que era uma indústria que fazia uma coisa específica. Eu falei: "É, então, o nosso negócio não é esse, o nosso negócio é cuidar de pessoas. É o que eu estou fazendo com você agora". Cara, eu adorei a explicação que ela deu, a abordagem, o jeito. Afonso do céu, eu não pego o elevador agora, sabe, tipo, sem pegar no corrimão, entendeu? Eu faço isso dentro da minha casa aqui, Mas você vê como ele foi buscar do dia a dia. no dia a dia. Usou uma abordagem educada, uma abordagem, cuidadosa, até para te dar uma informação sobre negócios, enfim, mas passou uma mensagem que você vê que até hoje impacta você, né, Porque está introjectado na cultura, né, então assim, não, não, exatamente. aqui a gente não faz esse produto, né, não interessa que produto que é. Naquele caso lá era perfume, né, mas não, o que a gente faz aqui é cuidar de gente, né, isso eu acho bem legal. E ô Afonso, me conta, e quais são os pilares que fundamentam um bom plano de gestão de crise? Porque aí eu já estou falando de uma coisa aqui mais estruturada. Começa, principalmente por isso que nós estamos falando agora, ter as pessoas não somente como pessoas preparadas, mas como verdadeiros embaixadores de uma causa. Então isso é importante em qualquer, desenvolvimento de plano de crises, enfim, de prevenção, isso tem que estar presente. Então você, dentro desse processo, e você certamente tem muitos exemplos a nos trazer, de como você utiliza esses treinamentos que são práticos, são objetivos, mas para levar também mensagens éticas, mensagens de cultura da empresa, do que você espera que ela possa te ajudar. Como ele mesmo falou, né, o meu objetivo não é aqui produzir a peça X ou o produto Y, mas é cuidar de gente. Então, aqui saindo disso, né, aí entram todas as questões, quer dizer, um bom diagnóstico da empresa é um segundo pilar que deveria ser observado. Então, esse diagnóstico me leva a encontrar situações indesejadas ou situações que possam criar alguma disfuncionalidade na empresa. Algumas você pode, de alguma maneira, controlar. Essas você precisa ter um plano objetivo para poder se antecipar. Outras não estão ao teu alcance. Se nós pegarmos a situação de Brumadinho, puxa, aquilo estava no alcance ou não estava no alcance? Não vou entrar no detalhe aqui, enfim, mas ela trouxe um impacto que, mesmo em qualquer situação de diagnóstico e tudo isso, talvez não tenha aparecido com as cores e a intensidade com que nós acabamos acompanhando, né? Portanto, o diagnóstico é um segundo ponto a ser colocado. E o terceiro é acompanhar, fazer e cobrar os planos que são colocados para poder prever uma crise e que deve ou não ser feito, o que deve ou não ser da alçada daquela pessoa, daquela área específica, daquele líder de pedaços de toda a engrenagem da empresa, mas que ele de fato possa ter iniciativas que são também muito bem vistas. Por exemplo, uma coisa que é muito
muito interessante ver em fábricas, fábricas às vezes costumam fazer muito isso. Escolhe um dos temas da crise que estão no seu diagnóstico e prepara um plano e a partir daí faz uma simulação. Algumas vezes essa simulação você avisa o bombeiro da região, você vai chamá-lo. Então todas as pessoas da empresa, poucos acabam sabendo que é uma simulação e ao vivenciar aquilo você aprende muito e você ensina lições que pela experiência ficarão certamente gravadas naquelas pessoas. Então esses são 3, depois poderemos entrar em uma série de outros pontos importantes, mas acho que esses te permitem ter um bom começo para o teu plano de crise. Isso é muito importante que você está falando para a gente justamente estruturar isso, até inclusive, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente deve estar comparando com aquilo que a empresa faz. Porque, é claro, o exemplo é da indústria, mas é aplicável para qualquer coisa, né. Pô, a gente está, nesse começo de ano de 2025, a gente está, com informações no mundo inteiro sobre taxação de determinados produtos por parte dos Estados Unidos, isso também é um tipo de crise, né. Então, financeiramente, como é que eu faço isso? Departamento de vendas, para onde consigo desovar? Pessoal de produção, como é que eu consigo desacelerar a produção se for o caso? São todas coisas que eu tenho que simular antes, porque tem coisa que não dá para você puxar o freio de mão de uma hora para outra. Tá perfeito o que você falou. Que isso tudo também, ao compartilhar o que cada área está diagnosticando para si, dentro do olhar mais amplo da empresa, isso você acaba tirando também sugestões e cada um passa a também respeitar a agenda da outra área, né. É Então isso. não são silos, Uhum. mas são interligados. Exato. É engraçado não, né, é interessante como, uma observação relacionada à crise, evidencia a necessidade de tantas outros desenvolvimentos como essa colaboração, como essa interconexão, como o diálogo empático, como o entendimento do outro. A gente está falando de dinheiro, a gente não está falando só, de coisas que ferem a alma, tem coisas que ferem ali também o bolso e não é pouco, né. Indo nessa direção, Afonso, eu queria que você ensinasse aqui pra gente, como que as lideranças, especialmente, devem se comportar nos primeiros momentos de uma crise? Porque tem gente que não sabe lidar com isso, e é uma coisa que entra ruim, na boca do líder passa a ser pior ainda, porque ele acaba provocando pânico, né. Como é que esse cara consegue evitar o pânico e manter a equipe alinhada? Falamos há pouco aí de estar preparado, de ter um plano de crise, enfim, mas sem dúvida, para ele, propor o desenvolvimento e acompanhar o desenvolvimento de um plano de crise já o prepara também sobre quais são os temas críticos, ele consegue se enxergar como ele agiria, enfim, mas, há questões que são de perfil mesmo de liderança, né, uma liderança dentro de um momento de crise, ela vai utilizar ferramentas e competências que ela não usa no seu dia a dia. Agora outras tantas estão presentes sempre. Então uma comunicação clara para todos, e entender que as pessoas vão ser envolvidas de alguma maneira, então é importante que você também tome a proatividade nesse momento, ter o hábito também de falar com os stakeholders, porque muitas vezes nós tivemos o caso de um fornecedor que teve um incêndio na fábrica dele. Então isso teve repercussão na região dele e tudo, mas me deixou 3 meses sem a peça, porque eu não tinha um plano B. Meu Então o que que Deus! se faz? Você importa de outro fabricante, que tem uma outra unidade da sua empresa, para poder solucionar aquela questão. Onde é que entra a crise aí? A alfândega poderia demorar os 90 dias só para liberar a tampa. Então o Nossa! primeiro ponto foi dessa crise, o que que eu preciso fazer para poder facilitar esse processo? Ir até lá, por onde virar por meio de, navio, virar de avião, enfim, e vou até lá, converso com a pessoa, mostro os jornais para que ele tenha a dimensão do incêndio que aconteceu com o meu fornecedor, e ao mesmo tempo coloco a ele o quão importante é ter, no prazo, possível, enfim, a liberação dessas encomendas que acontecerão no período de tanto a tanto, serão 3 entregas, enfim. É um direito teu como stakeholder, como forma de não ficar sem e, ao mesmo tempo, não ter o impacto de alguma crise que foi criada do outro lado. Agora pensando na liderança mais diretamente, né, numa situação que é inesperada, numa situação que você não se planeja e hoje com mídias sociais, em 30 segundos você está recebendo um telefonema dizendo que algo de grave pode estar acontecendo dentro da sua unidade, dentro da sua fábrica.
te liga o cliente, o teu principal cliente, e quer saber se isso vai impactar as entregas, que ele está num período sazonal importante e quer receber. Então, o grau de estresse é extremamente elevado. Quer dizer, então, uma liderança nesse momento tem que ter, saber lidar a essa pressão, a esse estresse, saber também ser resiliente, que muitas vezes ele vai enfrentar dificuldades em cada uma das áreas, buscando essa solução. Agora, veja como posturas que ele possa ter, quer dizer, mais importante do que saber quem provocou o eventual dano, é saber qual é o dano provocado e o que eu preciso fazer para poder solucionar. O quem ou o porquê eu vou ver depois. Segunda coisa que é importante ele ter é diferenciar e separar a crise da gestão da empresa. Porque numa situação de crise, ela drena energia de todo lado, ela drena pessoas de todos os lados e as pessoas começam a dedicar 100% da sua agenda à crise. Ora, eu preciso manter a entrega para os clientes, eu preciso manter a fábrica funcionando, enfim, ou o meu escritório de serviços funcionando, porque do contrário, não é a crise que vai fechar, sou eu mesmo que vou acabar tendo Legal. impactos maiores. Então, nesse sentido, a liderança precisa ter essa abertura e essa formação, assim como entender que o papel dela nesse momento é entender o que está acontecendo, o que precisa parar, quais são os impactos que está tendo para os principais stakeholders e traçar objetivos para que as demais lideranças e as lideranças de segundo nível possam trabalhar com o objetivo traçado, mas com abertura também de trazer aquilo que possa ser aprimorado nesse processo todo. Então, o papel da liderança é muito importante. E um ponto que tem que estar presente sempre, né, Edil, que é a comunicação. Uma comunicação verdadeira, uma comunicação que possa, de fato, levar credibilidade ao outro, para que ele tenha empatia com a dificuldade que eu estou tendo, eu, empresa, mas entender que eu, empresa, sou parte daquela comunidade, que eu, empresa, sou parte de um canal de abastecimento de um produto, enfim. Portanto, tudo isso a comunicação consegue ajudar muito e ela se antecipa não somente no curto prazo, mas também no médio e longo prazo. Estou falando aqui de reputação, Sem né? dúvida. Uma gestão mal conduzida praticamente inviabiliza aquela marca. Então, é caso de empresas que têm um problema e depois a marca fica associada àquele momento ruim, àquela situação ruim, ou que salta aos olhos o despreparo, salta aos olhos a falta de prioridade e salta aos olhos também que princípios estão sendo deixados de lado muitas vezes. E eu queria conectar aqui ainda na questão da liderança, porque eu entendo e eu gostaria de saber se esse meu entendimento tem validade. Eu acho que o papel da alta liderança e o da média liderança são diferentes, né. Acho que a média liderança ela recebe o problema e tem que lidar com ele de uma forma a fazer com que a coisa realmente funcione, mas a alta liderança tem esse papel e talvez até o de, formar reputação, e aí eu amei, que você tenha entrado nesse tópico, né. Eu estou certo nessa minha análise? Eu queria que você me criticasse com relação a isso. Qual que é o papel, como é que se divide as tarefas entre a alta e a média liderança, especialmente numa questão de crise? A situação de crise, ela cria, de alguma maneira, distorções, mas é preciso fixar quais são as prioridades, qual é a primeira coisa a fazer. Legal. Então, ao fazer isso, muitas vezes o líder não somente delega para uma área, mas ele pode montar um grupo de 2, 3 áreas que são aquelas que têm a melhor competência para lidar com aquilo e passar a elas um desafio ou um objetivo claro que os ajuda também a trazer, porque essa liderança de maior, ela sem dúvida nenhuma, ela vai ter que falar com todas as demais áreas. Algumas que pouca influência têm isso tudo, outras que têm muito, e ele também terá que comunicar tudo isso. Então, é importante que esse papel de comunicador, esse papel de líder, de ter de fato convicções e, ao mesmo tempo, capacidade de ouvir os demais, são fundamentais. A liderança de média, essa liderança média é quem tem de fato ali todas as ferramentas, é quem tem de fato uma noção de tempo, tempo nesse momento é importantíssimo. Eu consigo fazer um sistema paralelo,
mas para isso eu tenho que adquirir um outro equipamento que vai me levar 15 dias para chegar aqui, ou trazer um equipamento adicional que possa abreviar o processo. Portanto, ele tem os detalhes. E Uhum. é importante que ele se concentre nos detalhes. E um outro ponto, e que aqui é interessante ver, né? Muitas vezes essa liderança média, falando já um pouco de comunicação, pode ser um porta-voz importante, porque ninguém conhece melhor aquele processo do que ele. Ninguém é capaz de colocar com riqueza de detalhes o quanto aquilo é importante e de que forma melhor está sendo cuidado, ainda que sob essa pressão enorme que a empresa está encontrando também com a crise. Portanto, os papéis ficam muito bem definidos aí. E quando um atravessa a fronteira do outro, isso pode criar vazios que não são bem-vindos durante uma crise, né. Agora, voltando para a questão da comunicação, né, e aí falando da comunicação para fora, como é que uma empresa, e eu acho que isso não conheço ninguém no mundo melhor do que você para responder essa pergunta. Como é que uma empresa deve lidar com a imprensa e com a opinião pública de uma forma geral em momentos críticos? Isso começa antes da crise, né, Edil. Uma empresa que não se comunica hoje, não só na própria mídia convencional, mas também na mídia social, né, o seu funcionário lá vai receber um e-mail do tio dele, do cunhado que mora não sei aonde, que ouviu dizer que está tendo um problema na empresa dele, que começou esta madrugada. Portanto, não perder essa liderança é importante. Por isso, a comunicação, ela pode sim, todas as áreas numa crise vão contribuir, mas a contribuição da comunicação é muito particular, porque é por meio dela também que você vai reforçar as suas convicções, você vai reforçar as tuas aspirações como negócio, enfim, e você tem a possibilidade de falar diretamente com o teu público de interesse, com o teu stakeholder. Com a imprensa, se eu já mantenho um contato, ele já esteve na minha fábrica, ele já enfrentou situações como você, ao descer uma escada, sem segurar no corrimão. Ele vivenciou aquilo ali, ele viu que são pessoas que estão ali também dedicadas a fazer o melhor que podem na sua área e tudo. Então, uma experiência como essa, num momento de crise, te ajuda muito. E digo mais, pode ser sem dúvida nenhuma um dos itens de um plano de crise. Eu tenho que saber quem é o jornalista que precisa conhecer a minha empresa e que não conhece ainda. Ao mesmo tempo, quando entra o processo de crise, você vai ser assediado por uma enormidade de jornalistas, enfim, hoje também de influencers, que querem saber o que está acontecendo. Então, você precisa sim estar preparado para comunicar. A própria forma do que comunicar te ajuda a entender a prioridade que você tem em cada um dos temas. E ter um porta-voz que possa levar isso adiante, né. Esse porta-voz, nos momentos mais significativos, deve ser o líder número um da empresa. "Ah, mas eu tenho alguma dificuldade", enfim, não tenho, hã, hábito de fazer isso. Crie um ambiente que dê conforto a ele, para que ele possa falar, passando a mensagem da empresa, que ele esteja preparado para responder perguntas que vão surgir certamente do que, de fato, eventualmente possa não ser abordado. E aí, de novo, a humildade e a forma verdadeira de dizer: essa questão é importante, nós ainda estamos avaliando qual é a melhor abordagem para elas. O que eu estou fazendo com os meus funcionários, com a família dos meus funcionários, enfim, né, quando tem acidente, é importantíssimo você ter quem exatamente, quais são as pessoas que estão ali, que tiveram algum tipo de impacto. Porque o familiar vai procurar e você não pode não dar informação, assim como não pode dar uma informação errada. Exato. Então, nesse aspecto, lidar com a imprensa proativamente, previamente, você vai identificar também pela cobertura, isso é uma forma de você monitorar como a tua reputação está sendo atacada ou que pontos estão sendo levantados como os mais críticos daquela crise. Isso te ajuda também a, eventualmente, fazer mudanças nas prioridades do que você está fazendo, ou ainda você se posicionar claramente diante daquilo. Então, há muito espaço aí para poder, tornar essa relação que num primeiro momento e num momento de crise, quando ela está sendo criada no momento de crise, a primeira
a primeira impacto, o primeiro impulso é, de repente: "Vamos falar com eles na semana que vem". Eles já estão falando com todo mundo. Eles já vão saber exatamente em detalhes, coisas até que você nem sabe, como eu Exato. disse do monitoramento que você precisa fazer. E o teu funcionário vai ler o jornal. Nós tivemos uma situação de crise, né, eu vivenciei isso, e tinham 3 veículos escritos na comunidade que estavam divulgando tudo do dia a dia, conversou com um, conversou com o outro, conversou com o vizinho da empresa, conversou, enfim. O que nós passamos a fazer? Colocamos um quadro de aviso em que todo dia nós colávamos a página do jornal ali. "Ah, mas o jornal está falando mal da minha empresa". Não, ele está falando neste momento de crise que, obviamente, coisas que eu não gostaria de estar falando, mas que são necessárias para serem falado. Então, todo dia isso acalmou os funcionários, porque na próprio artigo também trazia o posicionamento da empresa. O que a empresa pensa e o que ela está fazendo. Os funcionários, nesse momento, são, de fato, pessoas importantes, multiplicadores dessas informações. Inclusive para a sua família, você já começa a ter um laço muito maior para os seus clientes, né. A área comercial tem que saber quando você vai falar com o jornal e receber um relatório no final do dia, porque no dia seguinte que ele vai conversar sobre questões de compra e venda de produtos, o cliente vai perguntar para ele. E ele não pode dizer: "Não, não, tem um pessoal cuidando lá". É um gesto que ele tem. E mais, para vocês eu posso assegurar que o estoque que nós temos nos dá, no mínimo, 30 dias de sub de respiro. É um pulmão que vai me ajudar. Agora, vamos ter alguns impactos, peço a sua contribuição, a sua compreensão para isso, enfim. Então, a comunicação, ela está integrada. Em dado momento, Edil, você não consegue distinguir o que é dentro e o que é fora. O que é comunicação externa e o que é comunicação interna. Porque o discurso é o mesmo. Porque você está falando com temas que os 2 têm interesse em acompanhar. Você pode quebrar uma empresa se você não souber lidar com isso. E eu nem estou falando da comunicação externa, eu estou falando da interna que você, maravilhosamente destacou aqui agora, né. Quer dizer, na medida em que os funcionários eles acham que alguma coisa vai acontecer, só deles diminuírem o ímpeto de fazer as coisas ou diminuir a confiança, pronto, eu já começo a perder negócio cada vez mais, eu já começo a relaxar, eu já começo a procurar outro emprego. Cara, você pode quebrar uma empresa por falta de comunicação, né. Isso do lado interno. E do lado externo, claro, também. Eu me lembro, Afonso, eu não sei se ainda tem, né, mas quando eu trabalhava na FIA, eles tinham um curso de pós-graduação exclusivo para jornalistas. Porque como os jornalistas são formadores de opinião, uma publicação, eh 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 colocando ali um conceito equivocado ou uma opinião como se fosse um dado, podia impactar o mercado, né. E aliás, eles só fizeram isso porque isso aconteceu inúmeras vezes. Aí eles começaram a chamar, os repórteres para poder dizer: "Olha, o que você fala, o impacto disso". Agora, e aí eu volto em uma fala sua anterior, né, essa é uma variável incontrolável. Aquilo que o repórter vai falar é incontrolável. O que você pode fazer é correr no repórter e contar para ele, né. Mostrar, manter coerência, pô, adorei. Repito, nós vamos precisar voltar a conversar, só você falar disso. Agora, indo para alguns erros, né, com a sua experiência, e a gente viu aqui no primeiro minuto do nosso papo aqui, o pessoal que está acompanhando a gente viu que experiência não te falta. Quais são os erros que você recorrentemente vê as empresas cometendo quando elas enfrentam crises? Se você tiver algum exemplo para dar, sem citar nomes de empresas, mas com base naquilo que você passou. Curioso, né, Edil, porque muitas vezes os erros não são erros de gestão de crise, são erros de gestão, tá. Então, podíamos pegar aqui dos mais diversos exemplos, mas falando um pouco dessa questão de impacto do que a organização já tem como premissa do seu dia a dia, enfim, você pode ter fábricas que muitas vezes não se fala, não tem um líder que passa pelas pessoas e, no momento de crise, aquela pessoa que estava ali, que era um supervisor da linha, é o que mais está preparado para falar daquele tema, e que numa passagem ele naturalmente receberia. Quer dizer, então, um primeiro ponto, eu acho que é da questão ligada ao dia a dia da própria gestão, hein. A crise custa caro. Se eu entender que esse investimento, vou colocar entre aspas, que eu estou fazendo na crise, pode me ajudar a me tornar uma empresa melhor, aprimorar a minha gestão em pontos
que saltam aos olhos durante um período de crise, fica muito mais fácil, né. Outra coisa, o tempo, a noção de tempo numa crise é outra, é outra. Eu não preciso ter relógio, porque as coisas vão me atropelando e vão acontecendo muito mais rápido do que eu possa imaginar. Então, neste momento, saber que, olha, eu quero ver o texto que vai ser aprovado por A, por B e por C, do posicionamento que eu vou dar sobre as ações que nós estamos tomando. Acabou, aquilo já virou alguma coisa de interesse menor, porque as mídias sociais hoje já estão dando uma cobertura completa e muitas vezes errada, né. Nós tivemos uma vez um caso de um acidente numa fábrica em que eu trabalhava e, essa fábrica eu fui até lá pessoalmente para poder acompanhar, enfim, entender o que estava acontecendo, e essa é uma característica, quanto mais você tem noção dos os elos de ligação que fazem toda essa cadeia, você tem que conversar a linguagem local, né. Mas enfim, e eles aguardaram, porque apesar de termos feito algum comunicado rápido e tudo, as coisas estavam andando muito mais rápido na comunidade. Em dado momento tinha um boato de que um dos empregados tinha morrido e ele tinha sido enterrado ali no chão da fábrica mesmo, já tinham cimentado por cima. Ou Meu seja, você pode Deus! imaginar o caos que isso tornou, né. Eu me lembro quando chegando lá, assim, a situação era a pior possível, era a pior possível. A solução é: abre as portas, leva, alguns representantes da comunidade que estavam aí, para verem o local, para ver que não tem cimento novo no piso não, nenhum piso foi rompido para, mas, a imaginação Vai vai longe. longe, né. Então, tudo isso são equívocos que, se você não respeitar o tempo, você pode ser atropelado por essas questões todas, né. E terceiro, é você não estimular isso de maneira regular mesmo, né. Como eu disse, as simulações de crise são maravilhosas, porque todo mundo participa e no final do dia, quando você conta, agradece, passa depois um relatório sobre o que aconteceu que foi bem, o que aconteceu que pode ser melhorado, enfim. Isso tudo são questões que você percebe que a crise, quando ela vem, ela já vem num ambiente em que ela não é totalmente estranha. As pessoas já viram uma fotografia dela, já viram um vídeo curto dela, vivenciaram até alguma situação e, portanto, dali começa, de fato, a avançar. Outro erro também, que é muito comum, né, de numa crise ele pode acontecer, é respeito aos outros e respeito à coerência. Então, eu não posso num dia: "Puxa, qual é a melhor resposta que eu posso ter para poupar a minha empresa? É esta", eu vou e dou a resposta. Uma semana depois, as coisas mudaram, aquilo se mostrou menos importante, mas ao mesmo tempo trouxe um outro tema ainda pior na discussão. Quer dizer, então isso tudo acaba sendo, cuidado e são equívocos. Outra coisa também que é muito importante, dependendo da natureza do negócio, há questões jurídicas envolvidas. Ou seja, no caso de um produto de consumo, você é obrigado a notificar o órgão regulador que houve um problema qualquer com o teu produto. Isso é uma obrigação legal, não é além de ser uma boa prática, que eu quero que ele saiba de mim, ele ouça pela primeira vez a minha colocação, eu tenho uma obrigação legal também de fazer isso, né. Eu tenho uma obrigação legal. Então, essas questões não podem ser deixadas de lado, não podem. E tem que ser, de novo, rápida. Com a velocidade de informação que a internet nos traz, somado a uma eventual maldade de um concorrente para poder, tirar vantagem da possibilidade de uma crise, você imagina, se a gente não tiver hoje uma área específica só cuidando dessas, o que eu vou chamar aqui de devaneio, não, imagina que isso não vai acontecer. Não, não, isso acontece, e se você não tiver preparado, isso quebra a sua empresa num dia, em um dia. Você coloca o trabalho de 100 anos a perder, se não tiver com a cabeça bem preparada para isso. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é a pergunta que a gente faz para todos os amigos que vêm aqui, ou você não vai escapar dessa. Você que foi líder por muito tempo, né, a gente que debateu aqui sobre o papel do líder, eu queria que você desse para a gente aqui um conceito. Eu pergunto isso para todo mundo, tá, Afonso? Isso não é pessoal. Afonso, meu amigo,
O que é liderar? Liderar, Edil, é você ter um propósito naquilo que você está fazendo. É você, de fato, entender que aquilo não é uma coisa que você está fazendo de forma comercial somente ou como uma obrigação tua. Não, é uma profissão, né, profissão vem de professar a fé. Então esse propósito, acho que é o primeiro que movimenta, enfim, porque você não somente vai estar buscando isso, mas você vai, muito entre aspas aqui, contaminar positivamente todas as pessoas que estão junto com você. Você vai entender aonde pode, de fato, fazer grande diferença quando elas começam espontaneamente a tomar, valorizar temas, enfim, que elas sabem que é dentro daquilo que está se buscando. Ela também é vencedora quando todos vencem. E o líder é a pessoa que consegue tornar isso possível. O líder é aquele que consegue trazer, ser um bom ouvinte, trazer todos juntos no mesmo desafio, e ele consegue mostrar resultado e compartilhar resultados. Isso tudo você veja que em momento algum, né, uma coisa que sempre me chamava atenção quando nas empresas você faz aquela pesquisa de melhor empresa para se trabalhar. E curiosamente, não é para seguir isso à risca, porque não é o único critério, né, Edil, mas curiosamente não eram as empresas que eram melhores pagadoras. É verdade. Melhor pagadora de valor, né, não estou dizendo todas pagam em dia, todas pagam, cumprem as suas obrigações como empresa, enfim, mas você vê como as pessoas também se contaminam positivamente com isso tudo. E óbvio que o salário é importante, a remuneração é importante, enfim, mas, você deixa de tirar aquela situação mais transacional, enfim. Isso como consequência, que é diagnosticada no Melhores Empresas para se Trabalhar, que hoje já não leva o nome da revista que eu trouxe, enfim. Mas mostra que, de fato, você tem muitas questões que, como liderança, você pode, pela tua postura, pelo seu engajamento, pela seu comprometimento, você pode, ajudar muito todas as alas da empresa. E qual não é o papel do líder que busca fazer exatamente isso? Estimular todos de maneira alinhada, de maneira com um ritmo comum, né, o bumbo batendo e todos no mesmo compasso, enfim, avançando. Então acho que esse é um líder. E ele tem a humildade, né, também. Não é a humildade de ser aquele subserviente, aquele que está de cabeça baixa, mas é a humildade de Sócrates, né. Quanto mais sei que nada sei. Maravilhoso. Afonso querido, estou aqui com o coração doído aqui de encerrar o nosso papo aqui, mas eu queria te agradecer demais. Aprendi um bocado com você, já tenho a certeza dos próximos 4 podcasts que a gente vai gravar já, quais são até as perguntas que eu vou fazer aqui para você, viu querido. Queria te agradecer demais aqui aí pela generosidade do seu tempo aí da nossa conversa, viu. Fala tchau para o povo aqui. Ó, pessoal, muito obrigado, foi um prazer. Edil, foi ótimo esse bate-papo nosso. Só fiquei preocupado em não ter respondido as 35 perguntas aí, mas foi um prazer e falar desse tema, que é um tema importante, é um tema relevante e falar de coração realmente, que são coisas que compartilhar sempre é bom, né, e fico feliz aí. E a todos que estão participando aí também, que estão acompanhando esse podcast, eh, espero que tenha sido útil aí no seu dia a dia também, tá bom? Obrigado, Edil. Obrigado, Afonso. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até agora. Toda semana a gente tem um vídeo novo aqui no canal, não percam. Um abraço para vocês, muito obrigado.